Voltamos com o Ligado no Esporte. Com a quarta vitória consecutiva, o Corinthians deu um passo fundamental para confirmar a vaga na Libertadores. O Timão venceu o Grêmio e adivinha como? Claro que foi por causa dele, né? Paulo Guerreiro. Foi uma belíssima apresentação do peruano. É o único cara que consegue manter uma regularidade na equipe. Se não fosse ele, a situação do Corinthians poderia até ser outra no campeonato. Só para começar, o cara já acerta essa aí na trave. Outro que também ajudou a levar perigo foi Felipe nas bolas aéreas. Ele testa e quase pega o goleiro no contrapé. O Corinthians foi superior todo o momento. Se não era um erro de finalização, Marcelo Groi estava lá. O goleiro gremista evita o gol de Guerreiro em uma grande defesa. Fagner tenta de fora e para muita gente essa bola entra, só que não, viu? Ela pegou na rede do lado de fora. Já no segundo tempo, o Corinthians se manteve em cima do Grêmio e buscou o gol o tempo todo. Guerreiro fez uma jogada simplesmente espetacular e leva praticamente toda a defesa nas costas, só que o chute vai para fora. Dudu tenta a resposta e joga também para fora. Já Felipe devolve e, assim como Guerreiro, carimba a trave de Groi. Até que a bola finalmente balança a rede do time gaúcho. Cruzamento para Guerreiro, que conta com uma pitadinha de sorte para abrir o placar. Veja que o chute passa por Rodolfo. Foi meio chorado, né? E a partir daí, o Timão controlou as ações e administrou esse resultado. Vitória para colocar um pé na competição continental. Corinthians 1, Grêmio 0. É mais um jogo do Corinthians que o resultado não mostra como foi, né? O time dominou quase a partida inteira, assim como tinha sido no meio de semana, só que os gols não saem. Ainda bem que tem Paulo Guerreiro, que mais uma vez decidiu, se não fosse o Guerreirão, hein? O gol do Guerreiro garantiu 66 pontos para o Timão e praticamente garantiu a vaga para a equipe na Libertadores do ano que vem. Um empate nas últimas duas partidas já basta, mas dependendo dos resultados, até mesmo perdendo as duas, o Corinthians pode chegar lá. O próximo jogo de Guerreiro e companhia vai ser no domingo contra o Fluminense, fora de casa. Praticamente garantido já o Corinthians mesmo, hein? Nos outros jogos da rodada, o Flamengo empatou com o já rebaixado Criciúma. O Botafogo, com a derrota para a Chapecoense, mais uma vez a Chapecoense fazendo história aí, hein? Está praticamente rebaixado também. Já o Fluminense empatou com o Sport e ficou distante da Libertadores. O Sport abriu o placar com o Mike. Jean chutou cruzado e Everton Páscoa fez contra. 1-1. René cruzou e Joelinton colocou o Sport na frente de novo. Já nos acréscimos, Fred dominou com estilo e encheu o pé. Final na Arena Pernambuco, Sport 2, Fluminense 2. O Figueirense garantiu a permanência na elite do futebol brasileiro no ano que vem. Pablo fez os 2 gols do Figueira contra o Vitória em Florianópolis. Com a derrota, o time baiano entrou na zona de rebaixamento. No Beira-Rio, o Inter venceu o time reserva do Atlético Mineiro e se manteve na briga pela Libertadores. Jorge Henrique achou Rafael Moura e fez 1-0 no Inter. Cruzamento na área colorada e Fabrício agarrou o Eduardo. Pênalti que Dodô bateu bem e empatou o jogo. Nos acréscimos, Fabrício se redimiu do pênalti e decretou a vitória colorada. Final, Internacional no G4 2, Atlético Mineiro 1. O Bahia se complicou de vez ao perder do Atlético Paranaense em casa. William Rocha, de cabeça, abriu o placar para o Furacão. Badi, de fora da área, ampliou. 2-0. Henrique descontou para os donos da casa. Final na Arena Fonte Nova, Atlético Paranaense 2, Bahia 1. Esse Badi que fez o gol não é por acaso não, ele é de Badibacite, lá na região de São José do Rio Preto. E o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro. O acesso foi conquistado no Maracanã com quase 60 mil torcedores, que apesar da classificação não gostaram nada do que viram. Eles chegam em massa, uma torcida de um só coro. Vamos subir, Vasco! Vamos subir, Vasco! E um único número na cabeça. É o que falta para o Vasco voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza, tem que subir hoje. O novo Maracanã pareceu pequeno para tanta vibração vascaína. O Vasco teve chance de abrir o placar logo no início do primeiro tempo, com esse lance com Thales. Aos 11 minutos, mais uma chance perdida. Kleber chutou e mandou para o gol, mas Bussato estava lá, atento. O Icasa luta para não ser rebaixado para a Série C, mas o Vasco domina e faz.
1-0, gol de Kleber, para delírio da torcida. Mas quem disse que seria moleza para os vascaínos? Mal começou o segundo tempo e o Icasa empatou com um gol de Nilson. E por pouco não complica ainda mais a vida do Vasco. Sufoco que só terminou mesmo com o apito do juiz. Vasco 1, Icasa 1. Foi um ano difícil para o Vasco. Tropeços, troca de técnico, mas enfim acabou. O time carioca está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a torcida não ficou satisfeita. Era para ser campeão com uma boa vantagem, mas por incompetência, sei lá, da comissão técnica, não conseguiu evoluir o bom futebol em 2014. Subiu, mas foi uma campanha vergonhosa do Vasco. Um time grande, com a torcida que tem, se classificar em terceiro lugar na Série B, é que está se igualando muito com os times da Série B, né? O Vasco não fez uma boa campanha e que isso mude com todos os grandes. No ano que vem o Botafogo deve ser o grande lá na Série B, então que esses times honrem o que são times grandes do futebol brasileiro. Vamos mudar de assunto agora, falar de Fórmula 1. Lewis Hamilton conquistou o bicampeonato de Fórmula 1 com a incrível marca de 11 vitórias em 19 corridas. O inglês somou 384 pontos, 67 a mais que o companheiro de equipe Nico Rosberg, que foi o vice-campeão. Nesse domingo, o Hamilton fechou a temporada vencendo o GP de Abu Dhabi. Felipe Massa também foi bem nesse domingo. O brasileiro ficou em segundo lugar na corrida e terminou o campeonato em sétimo lugar. Vamos ver se o ano que vem o Felipe Massa consegue o título, né? O tão esperado título brasileiro. O time de basquete do América de Rio Preto viaja hoje à tarde para Bauru para participar de mais uma edição dos Jogos Abertos. E já com a partida nessa terça-feira, entre os adversários estão Santos e São Bernardo. O último treino antes da viagem foi para corrigir alguns erros, principalmente na defesa. Erros que tiraram o América do Paulista de basquete. A gente está consertando a defesa, né? O corta-luz, intensificando um pouco mais a defesa zona e treinando bastante arremesso, para a gente ter o diferencial na hora do jogo. Depois do campeonato, o América de Rio Preto sofreu algumas baixas e agora o time encara os Jogos Abertos em Bauru como uma oportunidade de fechar o ano com medalha. É uma competição que ela é muito disputada, né? Então todo mundo sabe o valor dela. E é a última competição do ano, então tá todo mundo naquela expectativa boa. A esperança é medalha, né? Pra gente ter uma continuidade no próximo ano melhor. Até o próximo dia 29 de novembro, cerca de 22 mil atletas estarão na cidade de Bauru para mais uma edição dos Jogos Abertos. Evento que é considerado um dos principais da América Latina e é encarado com muita seriedade por todos os atletas. É quase o mesmo campeonato que a gente estava jogando antes, né? Com as equipes que a gente jogou aqui no primeiro semestre, agora São Bernardo, os outros times. E a única desvantagem também é que joga todos os dias, né? São todos os dias, de terça a sábado, que se a gente chegar na final vai jogar todos os dias. E entre os adversários do América estão clubes como Santos e São Bernardo. Conhecemos o time de São Bernardo, que jogamos no Paulista, Santos não conhecemos, mas as outras equipes não jogaram o Paulista, então deve ser alguns outros times que nós conhecemos aí de outros jogadores, já são conhecidos nossos. É isso aí, o América que tem um bom time, né? Não deu certo no Campeonato Paulista, mas com certeza vai fazer uma grande exibição nos Jogos Abertos de Bauru. E o Ligado no Esporte está terminando aqui, entra lá, ó, www.facebook.com/Ligado no Esporte. Às 7h20 da noite eu te encontro de novo, então até lá.